Ele diz: gostaria de saber, Deus criou Jesus, professor? Como entender Colossenses 1, 15 e 16, Provérbios 8, 22, 23 e 30 e João 8, 23? Ele é a primeira criação de Deus? Olha só o que diz Colossenses 1, 15 e 16, professor. Diz o seguinte: ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Quando a gente vai lá para Provérbios 8, 22, diz o seguinte: o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. 23 diz o seguinte: eu fui formado há muito tempo, na verdade eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Aqui a gente percebe em Provérbios que não sei se está falando de Jesus não, mas como entender Colossenses 1, 15 e 16 e esses outros textos que o nosso irmão cita aqui, meu amigo? Vamos responder as 2 ou 3 perguntas em uma do nosso querido irmão. Primeiramente, o que causa confusão para muitos é o termo primogênito que aparece em Colossenses 1,15 nas versões como, por exemplo, Almeida, Revista Atualizada, Revista e Corrigida. Então, Colossenses 1,15 diz assim que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na nossa cultura ocidental, o que é um primogênito? É um filho mais velho. Então, se Cristo é chamado de primogênito, então muitos entendem o seguinte: ele é o primeiro a ser criado. Entretanto, a Bíblia não foi escrita de uma perspectiva ocidental e por isso você e eu não devemos interpretar o termo primogênito de uma perspectiva simplesmente ocidental. Na mente bíblica, primogênito se refere tanto a um filho mais velho quanto a um ser que é o primeiro em importância. Resumindo, primogênito pode significar primeiro em ordem cronológica ou primeiro em importância. E eu vou lhe mostrar que, em relação a Cristo, não é o primeiro em ordem cronológica. Um exemplo muito claro do uso do termo encontramos no Salmo capítulo 89, versos 26 e 27. Salmo 89, 26 e 27 diz o seguinte: falando do rei Davi, ele me invocará dizendo: tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Nós sabemos que Davi não era primogênito, ele era o caçula. Ele era o mais novo de todos os seus irmãos. Agora, por que Deus o fez primogênito? Porque ele seria o mais elevado, o primeiro em importância em relação aos demais reis da terra. A mesma coisa em referência a Cristo. Ele não é chamado de primogênito por ser o filho mais velho. Ele é chamado de primogênito por ser o mais elevado, o primeiro em importância. E por que ele é o primeiro em importância? O próprio contexto de Colossenses mostra. Olha o que diz aqui, o verso 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas. Se Cristo fosse criado, isso seria uma contradição lógica, porque todas as coisas vieram à existência por meio dele. E se ele foi criado, então ele foi criado por ele mesmo? Não tem lógica. E o verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, todos os seres do universo são mantidos com vida por Jesus. Então ele é chamado de primogênito não porque é criado, mas porque ele é o criador. Ele é o primeiro em importância porque ele é o criador de todas as coisas. E que primogênito não pode ser primeiro em ordem cronológica, encontramos em outra referência a Jesus. Por exemplo, Isaías 9, verso 6, Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
como que alguém que é chamado de pai da eternidade pode ser chamado de primogênito no sentido de ordem cronológica? Não tem cabimento, né? Então, precisamos interpretar Colossenses 1,15 da forma correta, contextual e analisando também o Salmo 89, versos 26 e 27. E quanto a Provérbios 8, ali o texto fala da sabedoria. Realmente o texto é aplicado a Cristo, mas o propósito primordial do autor é falar da sabedoria. Porém, quando ali é dito assim, o Senhor me fez, isso não quer dizer que Deus criou a sabedoria. Por quê? Se Deus criou a sabedoria, então houve um momento em que Deus não era sábio. Deus existiu e a sabedoria veio existir depois, então ele não era sábio antes de criar a sabedoria? Não, a sabedoria sempre existiu com Deus. O melhor significado do termo ali é o seguinte: no princípio o Senhor me possuía. Tá? Alguns eruditos, ou melhor, boa parte dos eruditos interpretam esse texto assim. Então, aplicando a Cristo, está dizendo que Deus tinha a companhia de Cristo e da sabedoria desde os dias da eternidade. Ali não quer dizer que houve um momento na eternidade que Cristo não existia ou que a sabedoria não existia. Do contrário, Deus não seria sábio desde a eternidade.